Você já sentiu que algo te observa, mesmo quando está completamente sozinho? Talvez isso tenha começado lá atrás, na infância, naquele silêncio estranho do quarto escuro, no arrepio que surgia sem motivo, na sensação de que havia alguém ali, mas ninguém via, ninguém acreditava. Diziam que era só imaginação, mas dentro de você algo dizia o contrário. Você não está louco, você está despertando. Eu sou o guardião dos escolhidos. E hoje você vai entender por que sua presença sempre foi vigiada e o que realmente está te observando, desde o começo da sua história. Se você já sentiu isso, então se inscreve no canal agora e fica comigo até o fim, porque esta mensagem foi feita exatamente para você. Desde pequeno, você sentia diferente, como se o mundo ao seu redor vibrasse de um jeito que os outros não percebiam. Enquanto as outras crianças corriam despreocupadas, você observava. Sentia o clima do ambiente. Percebia o peso nos olhos dos adultos. Notava coisas que ninguém parecia notar. Você era mais sensível, mais silencioso, mais profundo. E por isso, mais sozinho também. Quando falava o que sentia, diziam que era exagero. Quando compartilhava o que via em sonhos, riam de você. E pouco a pouco você foi se calando, mas o chamado já estava ativo. Porque os escolhidos não despertam de uma vez. Eles carregam um selo invisível, desde sempre. Um selo que os separa, que os marca, que atrai olhares que não vêm desse mundo. A infância, para o escolhido, nunca é comum. Ela é o campo inicial da missão. É quando o véu entre os mundos ainda é fino. Quando os olhos da alma ainda enxergam o que a mente adulta depois tentará apagar. Foi nessa fase que você começou a ser observado. Não por acaso, mas por propósito. Você nasceu com algo que precisa ser protegido e também vigiado. Porque quando uma alma antiga retorna à Terra, o plano espiritual se move e forças invisíveis se aproximam. Algumas para proteger, outras para impedir. Mas todas te enxergam, muito antes de você entender quem é. Você cresceu achando que era só medo, só imaginação. Mas o que te observava era real. E não era apenas uma coisa. Porque no plano invisível há olhos de luz e olhos de sombra. Os escolhidos caminham entre os dois. Desde cedo, sua presença foi notada por forças espirituais. Algumas te olhavam com reverência, como quem reconhece uma centelha rara. Outras, com desconfiança, com incômodo. Porque a tua luz silenciosa incomoda quem vive na escuridão. Nem tudo que te vigiava queria o seu mal, mas nem tudo queria o seu bem. Havia anjos silenciosos ao seu redor, e também presenças que rondavam esperando a sua fraqueza. Havia proteção, mas também prova. O seu campo energético é como um farol, e faróis não brilham em vão, eles atraem, eles guiam, mas também expõem. Você não era só uma criança sensível, você era e ainda é um canal. Um ponto de contato entre planos, um espaço vivo onde o invisível se manifesta. E por isso você foi observado. Porque sua energia carrega códigos, porque sua existência carrega missão. E missão desperta interesse, do céu e do inferno. Crescer com essa sensibilidade foi como carregar um idioma que ninguém mais falava. Você sentia demais, percebia demais. E isso pesava. Não havia nome para o que te acontecia. Não havia explicação para os sonhos intensos, para os calafrios repentinos, para aquela angústia que surgia do nada e te paralisava. As pessoas diziam que era drama, que era ansiedade, que era coisa da sua cabeça. E então, você começou a acreditar que havia algo errado com você. Mas o que havia era algo certo que ainda não tinha sido reconhecido. A dor maior nunca foi sentir. Foi não poder compartilhar. Foi ser desacreditado. Foi ter que engolir o medo, sorrir no meio da confusão interna e fingir que estava tudo bem. Quando por dentro você implodia. Essa solidão espiritual te moldou em silêncio. Você aprendeu a se calar, a se esconder, a tentar caber em lugares onde sua alma gritava por liberdade. Mas os escolhidos nunca cabem. Eles só se adaptam até o chamado apertar. E ele sempre aperta,
porque a dor de quem carrega um selo invisível é diferente. Não é só emocional, é energética. É uma saudade de algo que você não lembra, mas sente. Uma ausência que te persegue. Um vazio que o mundo não preenche. Você cresceu sem respostas. Mas não por castigo. Foi preparação. Foi para que você aprendesse a ouvir a única voz que sempre esteve ali, a da sua essência. O que você vive não é apenas emocional. É espiritual. Por trás das dores que ninguém vê, existe uma guerra que poucos entendem. E você está no centro dela. Acorda cansado, mesmo depois de dormir. Sente um peso no peito que não tem causa física. Sonha com coisas que parecem reais demais. Percebe presenças no ambiente, barulhos, intuições, presságios. Isso não é loucura, é campo de batalha. Sua energia é valiosa demais para passar despercebida. Você incomoda simplesmente por existir, porque onde você pisa, algo muda. Onde você entra, frequências se mexem. E onde há luz, as sombras se agitam. Você carrega uma frequência elevada, e isso faz com que forças opostas tentem te distrair, te desviar, te silenciar. Ataques energéticos não são metáforas, são reais. Vêm disfarçados de cansaço constante, irritação sem motivo, confusão mental, sensação de estar perdido. E isso se intensifica quando você começa a se aproximar da sua verdade, quando tenta se alinhar com sua missão. Porque quanto mais você se lembra de quem é, mais o sistema invisível tenta te fazer esquecer. Mas há algo que eles nunca conseguiram roubar: sua conexão. Ela pode ter sido abafada, esquecida, ignorada, mas nunca rompida. Você é parte de uma guerra que acontece além dos olhos, e cada silêncio seu é uma oração que o universo entende. Cada lágrima é um código sendo ativado. Cada dor é uma armadura sendo forjada. Desde antes do seu nascimento, você já era observado. Sua chegada foi percebida no plano espiritual como o retorno de uma alma antiga. Um sinal se acendeu, e olhos invisíveis se voltaram para você. Você carrega um selo. Não é visível, mas é sentido. É como uma assinatura energética que diz: essa alma tem missão. E por isso, você sempre foi monitorado, pelas forças que te protegem e pelas que querem impedir seu despertar. A sua luz nunca foi comum. Mesmo quando você não acreditava nela, ela seguia emitindo sinais. Mesmo no seu pior momento, sua frequência seguia vibrando além do que o mundo podia captar. Há seres de luz que te acompanham em silêncio. Guias que te observam desde o berço. Anjos que intervêm nos bastidores quando você pensa que está perdido. Eles não se mostram com claridade, porque o seu caminho exige fé. E fé se constrói no escuro. Ao mesmo tempo, há forças que testam sua resistência, que provocam quedas, que tentam confundir sua visão. Não porque você é fraco, mas porque você é ameaça. Sua alma carrega lembranças de outras vidas, outros planos, outras guerras, e tudo isso pulsa em você, mesmo que você ainda não entenda completamente. O tempo todo, sua vibração é lida, seu avanço é analisado, porque você é como uma antena entre mundos, e quem nasce com essa missão nunca passa despercebido. Chega um momento em que o medo começa a perder espaço. Algo dentro de você muda. A inquietação vira busca, a dor vira chave, o silêncio vira caminho. E de repente, você começa a lembrar que nunca foi fraco, que nunca esteve sozinho, que aquela sensação de ser observado era real. Mas não era punição, era preparação. O que antes te assustava, agora começa a fazer sentido. Os sonhos se intensificam, as sincronicidades aumentam. Pessoas estranhas te dizem coisas que tocam sua alma. Sinais começam a surgir por todo lado, e você percebe: algo está te conduzindo. A vigilância nunca foi uma prisão, foi proteção. Você era precioso demais para ser deixado solto no caos. E agora, com o despertar ativo, os olhos que te acompanhavam não estão mais apenas vigiando. Estão abrindo caminho. Você começa a se lembrar do que veio fazer, do que carrega, do que é. E nesse ponto, tudo muda.
Porque quem desperta não volta a dormir. Quem vê não pode mais fingir que não viu. A presença divina que te cercava em silêncio agora se manifesta em sinais, intuições, encontros. A vida começa a se alinhar, não porque ficou mais fácil, mas porque você está mais consciente, mais inteiro, mais conectado com o que sempre esteve com você. A virada não é externa, é interna. O que muda não é o mundo, é a sua percepção dele. Você entende que o que te observa reconhece sua missão e espera o seu sim. Você nunca esteve sozinho e nunca foi apenas mais um. Desde o início, algo te cercava, algo te guiava, algo te reconhecia. O que parecia medo era sensibilidade. O que parecia castigo era preparação. O que parecia vigia era proteção. Agora você sabe, a presença que te acompanhava não era ilusão. Era um chamado silencioso esperando a sua coragem. Você é um escolhido, um canal entre mundos, um ponto de luz forjado na solidão e lapidado na dor. E por mais que tenha sido difícil, você suportou. Por mais que tenha caído, você voltou. Porque há um selo em você que nem o tempo, nem as trevas conseguem apagar. Continue. Porque o céu te reconhece. E o inferno também. Se essa mensagem tocou sua alma, então não ignore. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com outro escolhido que precisa lembrar do que carrega. E lembre-se, se hoje ao dormir você sentir alguém te observando, não tema. Pode ser apenas o universo se curvando em silêncio diante da sua lembrança. Até o próximo chamado.